Muito bem, voltando aqui com a segunda parte do nosso CV Connect, 15º dia, para falar do 16º dia de Copa do Mundo, para falar de dois jogos envolvendo dois grandes times asiáticos, Japão, que vai enfrentar a Croácia, atual vice-campeã do mundo, e Coreia do Sul, que vai enfrentar a nossa grande seleção brasileira, que foi campeã da Copa de 2002 na Coreia e no Japão. Então, vocês, japoneses e coreanos, vocês têm que nos respeitar. Muito bem. Tiago Saraiva, que está em Londres, naqueles pubs maravilhosos, né, de frente ao Big Bang. O que dizer dessa partida Brasil e Coreia do Sul? Né? O que você acha que pode acontecer? O Brasil é franco favorito, evidentemente, haja vista de que houve um amistoso em Seul e a seleção brasileira deu de 5-1 na Coreia do Sul. Coreia do Sul com um monte de Kings na defesa. Ó, Giovanni, você, como sempre, muito pontual com seus comentários. Vamos dizer aí, ó, amanhã, já que a Austrália, na verdade, que é um país da Oceania, mas a gente já falou isso, joga pela Ásia, já deu adeus à Copa. Amanhã teremos os dois últimos representantes asiáticos na Copa do Mundo. Então pode amanhã, caso os dois times percam, a Ásia estará fora da Copa do Mundo. Então, vamos dizer, amanhã para o futebol asiático é tudo ou nada. Como a Austrália já foi, vamos falar primeiro da Coreia, né? Coreia pega o Brasil, perdeu em um amistoso em junho por 5-1. O time que jogou contra o Brasil naquela ocasião, Giovanni, apesar do Brasil ter jogado na, na Coreia, e agora nós estamos num campo que seria tecnicamente neutro, é o que seria mais favorável ainda para a seleção brasileira, mas um contrapeso aí para favor da Coreia é o seguinte: a seleção que jogou contra o Brasil, ela não é bem a seleção que está na Copa. Então isso aí pode um pouco dificultar a atuação do futebol brasileiro na partida de amanhã. O Brasil, claro, é franco favorito. Hoje, a gente apostou na Holanda, podendo passar um pouco de dificuldade contra os Estados Unidos, mas que a Holanda deveria passar. Acertamos. Apostamos na classificação argentina, achei que seria um pouco mais fácil. Na verdade, achamos que seria um pouco mais fácil. A Austrália deu trabalho, mas a Argentina, do nosso amigo Lamanes, Vinição Lamanes, se classificou, para a alegria do nosso companheiro. Mas hoje, nossos palpites foram certeiros. Eu falei que se o time da Polônia não desenvolvesse um bom futebol, a França faria hoje pelo menos uns 4 gols. Fez 3, mas dominou a partida, poderia ter feito até mais. E Senegal deveria ter evoluído mais um pouco seu A futebol gente. apresentado na primeira fase e que acabaria perdendo. O Brasil é amplamente favorito para o jogo de amanhã. Mas, claro, favoritismo não se ganha jogo. Se o Brasil não abrir o olho, pode ser surpreendido pela Coreia do Sul, assim como Portugal, nossa pátria mãe, vamos dizer assim, acabou sendo surpreendida. Essa é a minha opinião em relação ao jogo. Mas vamos lembrar que Portugal foi surpreendido, mas também estava com um time misto, né? Embora o nosso querido Cristiano Ronaldo estava lá, inclusive o primeiro gol da Coreia bate nas costas do Cristiano Ronaldo a bola, né? E vai de frente lá para o atacante coreano fazer. Mas Portugal estava com um time misto, estava com um time absolutamente desligado para a terceira rodada, né? Na verdade, isso aconteceu com todos os times que já estavam classificados, né? Todos tentaram poupar os seus jogadores e acabaram todos perdendo suas partidas, né? Foi assim com o Exatamente. Brasil com Camarões, foi assim com a França e Tunísia, foi assim com a Portugal e a Coreia. E então foi o que acabou acontecendo com todos os times que acabaram fazendo isso. Agora é o que nós já falamos no bloco anterior, é vida nova, é diferente. Agora é campeonato, agora é a hora de separar os meninos dos homens, Giovanni. Você falou da França aí no seu primeiro comentário, a gente tem que fazer. Deixa eu só lembrar um pouquinho o primeiro vídeo. A gente tem que fazer uma justiça aqui que Antoine Griezmann jogou demais. Jogou
demais. E É, a gente não a falou gente só dele não no pode primeiro colocar vídeo. ele como melhor em campo, ô Giovanni, porque o Mbappé, até o momento do Mbappé ainda fazer o primeiro gol, Griezmann ainda era o melhor jogador em campo, porque foi ele que tocou a bola para o Mbappé dar aquele, como diz nosso amigo Vinícius no primeiro bloco, dar aquele drible de corpo e acertar aquela bela pancada no alto É, do gol do nosso goleiro querido polonês. vou Mas lembrar o que que na que aconteceu? transmissão da No TV segundo Globo, gol ele resolveu, né, Giovanni? Aí ele superou, né? na transmissão da TV que passou o jogo, o Mbappé estava com preguiça. Tava meio sonolento o Mbappé. Exatamente. Vinição, o que que você pode dizer dessa Coreia do Sul? O que que a Coreia do Sul pode apresentar de dificuldades para a seleção brasileira nesta segunda-feira? Olha, a Coreia do Sul, na verdade, para mim foi uma surpresa ela ter classificado, porque até mesmo a gente tinha apostado Gana como a possível passar em segundo lugar, passar Portugal e Gana. Ela surpreendeu Portugal, apesar de ser um time misto, ganhou de Portugal. Só que muitas pessoas podem pensar que o time da Coreia se resume apenas a um jogador, se resume apenas ao som. Não, o time da Coreia tem vários jogadores que têm habilidade. O Brasil, claro, tem um nível técnico maior, mas não se pode dar oportunidade. Não se pode pensar que não será um jogo fácil. O Brasil vai ganhar de uma soma vultuosa de gols. Não se pode entrar pensando desse jeito, principalmente na verdade, os espectadores. A gente não pode ir assistir o jogo achando, não, o Brasil vai fazer 6 gols em cima da Coreia, porque a gente já está vendo que essa Copa é a Copa das surpresas. Espero que essa surpresa não aconteça com o Brasil, mas vamos entrar com o pé atrás, com muita seriedade e vamos nos classificar para as quartas de finais o mais rápido possível. Eu também não falo isso não, Vinição. Eu só falei sexta-feira que o Brasil mete 5 na Coreia. O comentário do Vinícius é muito válido pelo seguinte: o Brasil falou que escalaria seu time reserva aí contra Camarões, e ainda assim os espectadores pensavam que o Brasil ganharia de 4, 5, 6-0 de Camarões. Então, assim, eu acho que às vezes falta para o torcedor um pouco mais, às vezes, do conhecimento ou um pouco mais de humildade mesmo, porque achar que o Brasil vai pegar toda a seleção e ganhar de 3, 4, 5-0. Aí não dá para ser assim. Pegaram a Suíça, o time da Suíça é muito fraco, nós vamos ganhar 3-4-0. Mas então você não conhece muito do futebol, ou não estudou a evolução do time suíço, porque o time suíço é aquele ferrolho. E aí nós vamos voltar naquilo que nós já falamos anterior, e como diz, nós não vamos nos prender a isso. O time de amanhã, o Brasil vai pegar um time que pode também dificultar, mas não é um time que joga tão retrancado. Vai depender do pote que a seleção brasileira entrar. Vai entrar como? Vai querer definir o jogo rápido, vai querer ficar de toque de bola, vai esperar a Coreia vir para cima. Isso vai mandar muito do jeito que a seleção brasileira vai se portar. Nós temos que. Você bem colocou, Giovanni. Fomos campeão dentro da Coreia do Japão, então o coreano ele conhece o futebol brasileiro, porque ele acompanhou todos os jogos da seleção brasileira lá. Então o que que acontece? Tem que respeitar o time brasileiro. Nós somos pentacampeão. O time tá ruim, tá indo mal, tá? Mas é uma camisa de peso. E agora chegamos numa fase que vão começar a ficar só os grandes. Essa coisa da zebra, pode ser que ainda tenhamos na quarta de final aí algumas zebras. Espero que não seja a Coreia aprontando para cima do Brasil, claro. Mas o que acontece? Se passar, vai ser uma única zebra. Agora é a hora que vai ficar só aqueles que vão, de fato, brigar pelo título mesmo. Aqueles que já entraram como favoritos. Lembra que a gente colocou 6 times aí, 2 já foram embora, a gente errou feio, 2 aí, porque nos decepcionaram legal, Alemanha e mas Bélgica. acabamos colocando 4. E nós já temos aí a Inglaterra, a França e a Argentina, que é
que está entre esses 4 favoritos, faltando só o Brasil agora para figurar entre esses 8 times. Ou seja, Justamente. nós Então, vamos colocar, nós vamos colocar 4 dos nossos times entre os 8 primeiros. Mostra que nós tivemos uma boa visão do que aconteceria na Copa do Mundo. Saraiva, você está esquecendo do nosso treinador Luiz Henrique? Mas o A Luiz Espanha ainda Henrique, Giovanni, joga. nós vamos fazer um estudo técnico. Eu vou chamar o meu amigo Lamanes. Nós vamos fazer uma consultoria com Harvard para saber qual o seu problema com os Luizes. Nenhum. Eles é que têm problema comigo. Absolutamente. Você viu? Vamos falar aqui. Não, o que eu estava falando é o seguinte, que você falou aí que o Brasil era o último que a gente tinha escolhido aí para figurar entre os 8 e tal, que O que poderia falta figurar. jogar, né? Porque os outros 3 já se classificaram. Na verdade, nós falamos 6 equipes, né? Tínhamos aí no Sim, meio a Alemanha e a Bélgica, as duas acabaram indo embora na primeira fase. Ou sim. seja, ficaram 4 equipes. Dessas 4, 3 já jogaram e já se classificaram, que foi Inglaterra, França e Argentina. Agora só Tá, falta tá, jogar o entendi. Brasil, É os que 4 que a amanhã vai gente estava entre as projetando 4. chegar mais à frente. Tá Isso. certo, Nós falamos que essas entendi. 4 seleções, na verdade, nós falamos 6 seleções que possivelmente estariam entre as 4 melhores da Copa. Nós já temos Tá certo. 2 foram embora para casa, mas nós temos aí 3 que já estão entre as 8 melhores da Copa. E amanhã, se Deus quiser, o Brasil será a quarta e nós teremos já uma probabilidade de 50% de cravar os nossos palpites. Ô, Não vamos ter ô 100%, Saraiva, não chegaremos a 100% porque teremos França e Inglaterra e nisso só uma vai seguir para a alegria tá. O Saraiva, de eu poucos. recebi uma mensagem aqui agora do técnico Luiz Henrique. Ele disse que ele discorda totalmente do seu comentário. Muito bem. Nas contas do seu amigo Luiz, a Espanha vem como o time a ser batido na Copa do Mundo. Sim, a ser batido depois do Japão, né? O Japão também é o grande Robin Hood do futebol nessas primeiras rodadas. Sim, A foi eu que Espanha disse. joga, a Espanha joga contra o Marrocos, não é? Correto? Contra Marruecos. Marrocos, desde criança. Sou marroquino Sim, desde pequenininho. Ó, mais uma vez, só comentando aí sobre esse jogo ainda do Brasil, a gente vai falar um pouquinho da escalação aí também, rápido. A questão é o seguinte: o Vinícius colocou, como sempre, muito bem em seus comentários. A Coreia que acabou sendo surpresa. A gente tinha a Gana brigando com o Uruguai nos nossos palpites pela segunda vaga no grupo. E a Coreia que a gente nem colocava, que acabou passando. Isso, então, fugiu um pouco do que nós 3 é, planejamos, vamos dizer assim, visualizamos aí para o cenário no grupo H. A Coreia, então, pode falar, passou, vamos dizer, na Bacia das Almas, e agora teremos um jogo aí medindo força com a seleção brasileira. Saraiva, você pode falar que eu tenho problema com o Diego também, viu? Diego Alonso, treinador do Uruguai, classificou a Coreia do Sul. Essa é a Sim, verdade. Primeiro sem dúvida. jogo, 0-0, o time uruguai não estava no campo e ele com o Cavani no banco, com Cavani e Arrascaeta Arrascaeta no no banco. banco. Poxa, e essa seleção da Coreia do Sul, que não é uma seleção boa na defesa, isso a gente viu porque tomou 3 gols de Gana. Para tomar 3 gols de Gana, cara, tem que ter tomado muito caldo de cana. Essa é a verdade. Mas Ó, assim, Vou falar uma coisa aqui, Giovanni. ah, Você corrija se eu estiver errado, mas a verdade é que dá a impressão que o nosso amigo Diego se acovardou em diante dos adversários nessa Copa. Onde você completamente. viu que você tem um dos ataques mais pontuais, Cavani, Soares, Arrascaeta para armar no meio-campo, e você entra com um time defensivo, todo aquele extremo, e você vê o Arrascaeta entrando na segunda partida e mudando, apesar do Uruguai ainda ter sofrido e ter perdido o jogo, entrando e mudando um pouco do contexto do jogo, e aí você deixa para escalar esse cara só no final, na última partida. O cara, em 20 minutos, resolveu a favor do Uruguai.
É um Justamente. técnico, é um técnico que não sabe aproveitar os jogadores que tem. É essa a impressão que ele passa. Não soube aproveitar o Arrascaeta, Darwin Nunes, o Cavani, Soares também não soube aproveitar, porque com o conjunto, A na verdade é o verdade, seguinte, ô Vinição, a verdade é o seguinte, o Uruguai está passando por uma transição, ficou aí quase 20 anos com o Maestro Tabárez como técnico, e eles estão passando por uma transição. E a verdade é que eles têm que entender que agora eles não têm mais um time brigador, eles têm um time técnico. E aí fica aquela coisa que a gente dizia da Itália, por exemplo. O Uruguai jogou 60 anos do mesmo jeito. Agora ele tem um time diferente. Ele tem que jogar de outra forma. Ele tem que jogar mais para frente. É, Futebol, nós, futebol deixar o de Arrascaeta, defesa acabou. deixar o Arrascaeta no banco de reservas, o Arrascaeta que se fosse brasileiro, com a nossa seleção completa de craques, provavelmente ele teria sido escalado aí pelo Tite aí. Agora Certamente. Agora, No Uruguai que ele tá sobrando, o cara fica na reserva, aí não dá. agora, ó, vocês, desculpa revelar o time de vocês. Eu sei que vocês não gostariam disso, mas eu vou ter que revelar. Vocês são corintianos, certo? O cara colocar o Lodeiro no lugar do Arrascaeta tá de brincadeira, né? É por tudo que o Arrascaeta tem jogado e conquistado pelo futebol brasileiro no Flamengo, não tinha nem discussão. O Arrascaeta tem espaço hoje, até na seleção brasileira, vamos dizer assim. Então, e o cara não escalar ele como titular no time uruguaio é demais. Não dá para Ô, entender, Giovanni, né? temos aí também a possível, ó, falamos aqui, acabei de ler a notícia aqui, que Neymar treinou hoje com bolas, treinou muito bem, participou do coisa aí e deve jogar amanhã pela seleção Não. brasileira. Deve jogar, não. O Tite já falou. É ele mais 10. Já confirmou, né? Neymar mais 10. Então, o ex-menino Ney vem a campo contra a Coreia do Sul. Então, cara, Giovanni, menino de 30 anos agora, trintou nosso craque. agora é o jovem agora, Neymar. Jovem Neymar. Ó, jovem então é o Neymar, então. seguinte, retorno de Neymar, ô Vinícius, pode também influenciar a favor do Brasil, né? Sim, como bem dito, Neymar, Mbappé, Messi são jogadores que, em uma única oportunidade, mudam o rumo da partida. Então, a esperança que a gente tem é que no próximo jogo ele se saia bem, que ele esteja totalmente recuperado e que não volte a se machucar. Assim Esperamos esperamos. isso. E triste, ô Giovanni, triste, você já falou isso aqui outras vezes, eu vou te cutucar de novo, porque você é um cara polêmico, e eu não vou te chamar agora mais de Crocodilo Dante, não. Pera aí que até o final de sua fala eu vou lembrar outro nome para falar, mas você que é o nosso Nelson Rubens aí das notícias, é, Ok, vamos ok. dizer, vamos dizer aí, ô Giovanni, é, Hum. o Neymar, que faz e o que é que pode se esperar do torcedor que não torce para a recuperação do Neymar e pior ainda, que pode ainda torcer para ele entrar e se machucar de novo para ficar fora da Copa? Cara, é o seguinte. é, Não sei. Não sei, porque isso aí parte de uma esfera completamente fora da política, quer dizer, fora do futebol, que envolve política. E política também é um centro do futebol, né? E eu acho que quando o cara vai torcer para a seleção brasileira, ou para a seleção uruguaia, para a seleção argentina e tal, você não tem que levar em conta o que o cara vota, entendeu? Ah, o cara vota no Bolsonaro, o cara vota no Lula, o cara vota no Ciro Gomes, o cara vota no Saraiva, por exemplo. No Cabo Não Daciolo, tem problema, não tem problema. Ali o cara tem que botar a bola para dentro do gol. Tá tudo certo.
Tá tudo certo. Agora, o que o cara faz fora, é, o que o cara faz fora, eu acho que aí tem que ter uma cabeça para você fazer as coisas, porque você, enquanto jogador, você influencia muita gente. Por exemplo, você comer uma carne banhada a ouro por R$ 9.000 e não pagar uma pensão? Peraí, né? Então, eu acho que Não, você tem que não ter. vamos citar nomes, hein? Não vamos citar nomes. Não, mas eu não estou citando nomes. Eu tô falando uma coisa. Eu acho que você tem que ter, você tem que ter um exemplo. Bom senso, né? Bom senso. Tem que ter bom senso, exemplo para as pessoas, porque, ó, um moleque de 10 anos vai te ver jogar e você vai ser seu ídolo dele, Vai ser o exemplo. entendeu? Tem que ter um exemplo. Agora, o cara não tá nem aí, na verdade. Na verdade, o jogador não tá nem aí. A gente só fala de futebol porque a gente gosta. Porque se a gente fosse falar por causa de determinado jogador aqui, cara, eu tava na minha televisão assistindo a Netflix. Ô, Giovanni, Hum. muito bem colocado, exposto por você, nosso Nelson Rubens do CV Connect. Falar agora, ô Vinícius, deixar aí com você. Vamos fazer esse bate, esse toque. Vou tocar. Giovanni ajeitou, eu vou rolar para você bater no gol aí. Vamos falar rápido aqui de Japão e Croácia. O que esperar desse jogo aí? Vai ser um jogo equilibrado? Temos um favorito? Qual seria o favorito nesse jogo aí? O que esperar? Favorito, sinceramente, não tem. Mas assim, eu espero, né? O Japão tá fazendo uma ótima campanha, ganhou da Alemanha, ganhou da Espanha. Então Robin Hood do futebol. é, a gente sempre espera que ele possa surpreender novamente. Mas a equipe croata, apesar de todo mundo falar, e a gente até falado que a geração da Croácia, a maioria dos jogadores já são jogadores mais velhos, apesar de ter novos jogadores que estão despontando, tem um ótimo zagueiro que joga, se eu não me engano, no RB Leipzig, que foi, na verdade, na minha opinião, um dos melhores jogadores da Croácia até esse momento. E a gente nunca pode esquecer do Luka Modric, nunca pode esquecer dele, que ele tem um ritmo dele, e o ritmo dele dentro do campo pode mudar, pode acelerar. Ele, como vários dizem, ele é o maestro do meio-campo da Croácia. E ele sabe muito bem o que faz. Então na minha opinião, vai ser um jogo apertado. Até agora não tivemos prorrogação, não tivemos pênalti nessas oitavas de final. Eu não duvido nada que possa chegar à prorrogação. A Croácia gosta bastante. Né? Na É, última Copa foram todas as fases, só faltou a França na final, né? Só para falar sim, com o nosso amigo Vinícius, como sempre pontual, Giovanni, muito se fala da última Copa de Messi, de Cristiano Ronaldo, a gente falou lá no primeiro bloco que possivelmente é a última de Lewandowski, pode ser a última do Luca também, né? sim, pode, mas ele mesmo em entrevistas ele falou que enquanto ele se sentir bem e perceber que continua jogando em um nível razoável, porque ele mesmo admite que ele não está mais no auge, porque querendo ou não a gente sabe, a idade pesa e a maioria dos jogadores que chegam até essa idade dele jogando já tiveram várias lesões que acabam atrapalhando a continuidade no futebol. Mas ele mesmo disse que quando perceber que ele não consegue mais acompanhar o ritmo dele, já não é mais o mesmo, ele não consegue contribuir para a seleção ou para o time que ele estiver representando, aí sim, ele se aposentará. Ô, Giovanni, só para formular um agora para você aqui, meu querido. Vamos lá, ó, o Japão pegou, vamos tirar, esquecer o jogo Japão contra a Costa Rica, que aí ele foi o Robin Hood do futebol, né? Sim. Vamos pensar no Japão contra a Alemanha e contra a Espanha. Os dois times saíram na frente,
acabou o gás lá no final, o Japão tinha mais gás e virou a partida. Então Uhum. nós temos um time igual o Japão que tem gás. Temos do outro lado nada mais, nada menos do que a vice-campeã mundial. Não podemos esquecer que a Croácia é a atual vice-campeã mundial. Só que nós já falamos aqui em outras oportunidades, Giovanni, que a Croácia tem um time que está ficando velho, um time idoso, vamos assim dizer. Pode acabar o gás contra o Japão? Com certeza pode acabar o gás contra o Japão. Acho que já acabou o gás da Croácia há muito tempo, né? Porque a Croácia não jogou absolutamente nada. Nada. O que que a Croácia fez nessa Copa? Nada. Empatou 0-0 com o Marrocos, um jogo feio pra caramba. Ganhou de Canadá 4-1, mas ganhou na cadência, na toque de bola e tal, e também na inexperiência do time canadense. E contra a Bélgica, um jogo assustador. 0-0 horroroso, horroroso. Eu acho que a seleção croata, ela tá avançando muito na experiência e pouco na bola, entendeu? Agora que ela encontrar uma equipe que bata de frente com ela, e pode ser o Japão, a seleção croata vai ter muita dificuldade em passar de fase. Isso vem desde 2018, mas em 2018 ela jogava melhor e jogava um futebol mais convincente. Ah, para a gente citar aqui a dolorosa torcida de Vinícius Lamanes no 3-0 da Croácia em cima da Argentina, né, em 2018. 3-0, hein? Hoje eu Não acho que a lembro, não Argentina lembro, daria. não lembro disso, não. Ah, é É, sempre bom lembrar dessas coisas maravilhosas do futebol, não é? só para Então, só para colocar também, Giovanni, é o seguinte: nós temos aí um Japão que surpreendeu nessa Copa, ganhando de dois gigantes, vamos assim dizer, perdendo depois para Costa Rica. É o Robin Hood do futebol, como a gente já colocou aqui. Um time croata que é o atual vice-campeão mundial, mas já está um pouco mais envelhecido. Não se sabemos se vai ter gás para isso tudo. Mas hoje o Japão seria favorito contra o time croata. pelo que apresentou na primeira fase, pelo que apresentou na primeira fase, pelo time estrategista que é. O time japonês é o time talvez mais estrategista dessa Copa. E venceu na estratégia a Alemanha e a Espanha. E assim, claro que a Espanha é um time meio covardão também, porque estava perdendo para o Japão e viu que o outro resultado dava certo para ela, ela também não quis ir lá ganhar. Mas a equipe japonesa jogou bem os três jogos. Contra a Costa Rica também jogou bem. Só que é aquele acaso do futebol, né? Chuta, a bola bate no goleiro, bate na trave, sai fora, enfim. E aí o adversário vai lá, num chute, marca e faz 1-0. Então é isso. A equipe japonesa foi a que mais me surpreendeu na primeira fase, na fase de grupos, e agora tem totais chances de eliminar o time croata de Luka Modric, que também não está jogando absolutamente nada. Mandar essa aqui para o Vinícius também, ó. Vamos lá, Vinícius, vamos ver aí com você. Aliás, vou mandar essa aqui para os dois, vai. Vamos fazer uma tabela entre vocês dois aí. É o seguinte: nós tivemos a Argentina favorita se classificando, tivemos a França favorita se classificando, a Inglaterra favorita se classificando, e o outro jogo, sempre me falta a memória aqui qual foi, Holanda, a Holanda. Não era tão favorita, podia ter sido um jogo mais equilibrado, mas era a favorita pela história do futebol a ganhar o jogo, acabou se classificando. E Brasil, favorito, eu acho que não tem nem comparação em relação à Coreia. Talvez Japão e Croácia seja o confronto das oitavas mais equilibrado até agora. Vocês Não, concordam com isso? Não, não, eu falo até agora. não, concordo. Não. Qual Eu foi acho mais que o equilibrado, na sua opinião, Giovanni? Portugal, Suíça. Não, não, eu não, falo até até agora, agora, Giovanni. Eu falo até agora. Até agora, cara, pode ser, Porque, pode ser. porque assim, dos quatro que já estão na próxima fase, os quatro eram favoritos. Aí amanhã, os dois jogos de amanhã,
Brasil é favorito para o jogo, e no outro a gente não tem ao certo quem seria o favorito. Talvez Japão, pelo que mostrou, seria um pouco mais favorito, mas seria um confronto talvez o mais equilibrado até agora. Temos mais dois para comentar amanhã. Talvez até agora o mais equilibrado das oitavas. Não, se for assim por equilíbrio, mas ao mesmo tempo, se você for por bola jogada, Estados Unidos equilibrou com a Holanda. A Só, Austrália deu um aperto para a só que, Argentina. só que aquele negócio deixaram os caras três vezes livres dentro da área e a Holanda fez. Só- Lembrando que a Austrália fez o primeiro gol e no último lance de jogo teve a oportunidade do empate contra a Argentina. Não quer dizer que Sim. a Argentina não venceria a partida na prorrogação, não é Por, isso. Mas quase que empatou e o que mostrou que teve equilibrado o jogo mais do que a gente esperava. por que aconteceu isso? Porque el senhor Leonel Scaloni, assim como todos os técnicos, treinadores de Sudamérica, hace um gole e tranca lá atrás. É isso Vinícius, que eu tenho medo sua desse opinião, confronto Vangal e Scaloni. Vinícius, sua opinião sobre o jogo aí é o mais equilibrado? O que você me fala? Bom, eu concordo que a Argentina e Austrália foi um jogo equilibrado. Na verdade, foi. A Argentina, claro, saiu na frente, fez os dois gols, mas qual que é a intenção de toda a equipe que está participando dessas oitavas de finais? Conseguir passar para as quartas. Então, não é porque o time está perdendo que a equipe não vai atacar, vai se conformar. E a equipe da Austrália buscou o gol, buscou o empate, tentar o empate com a prorrogação, pênalti, porque nos pênaltis é aquilo. Você pode jogar muito bem, seu time pode ser ótimo, mas se um jogador seu errar um pênalti, acabou. Mas O o jogo do Japão e da Croácia, eu não vejo favoritos. Eu não vejo favoritos. Lembrando que apesar da Croácia estar com um time talvez não tão bom quanto o de 2018, Croácia é a atual vice-campeã e tem muita experiência e vai saber administrar o jogo. Então eu creio que se a Croácia chegar a sair na frente, ela vai administrar o jogo e aproveitar muito a parte de contra-ataque. Mas eu não vejo um favorito nesse jogo. É um jogo muito equilibrado. Me surpreende esse palpite do nosso glorioso Vinícius, porque dias atrás ele dizia que o Japão poderia ganhar da seleção brasileira, né? Sim, eu achava que o Japão, achava não, acho que o Japão é uma das ótimas equipes da Copa, mas chega na chega às oitavas de final. A Chegou, gente né? não pode, é, mas o que eu estou querendo dizer é que a gente não pode dar palpite fora da sem noção, fora da razão. Bom, aí você matou Lembrando, a pau. lembrando aí, ô Giovanni, vamos transformar em reais. As seleções que foram para a Copa e foram eliminadas ainda na fase de grupo receberam o equivalente a 48 milhões de reais. Cada Cada seleção. A seleção que passou para a segunda fase, que é as até eu oitavas de queria ir para a final, Copa. e vai perder, vai ser derrotada, que foi o caso de Senegal que a gente falou já mais cedo, leva para casa 70, o equivalente a 70 milhões de reais. São as premiações. A equipe que Sim. avança para as quartas de final, que a gente já tem alguns classificados, aí já temos quatro classificados,
já garantem, no mínimo, 90 milhões de reais. Lembrando que a equipe que for campeã do mundo leva nada mais, nada menos do que o equivalente a 225 milhões de reais. Ó, então, peraí. Isso tá uma coisa desproporcional, porque se eu ganhar a Mega da Virada, eu ganho mais que a seleção que ganha a Copa do Mundo. Sim, é o que parece, sim. Pois é, então é melhor jogar na Mega da Virada, né? Tentar acertar. Muito bem. O... Vamos lá, falando aí do. O que que a gente tava falando mesmo? Ah, da premiação. É o seguinte: o São Paulo Futebol Clube, por ainda ter um E vínculo com o Daniel Alves, vai ganhar um dinheiro da Copa por Os conta clubes, disso. lembrando que parte desse dinheiro, Giovanni, vai para a Federação Nacional, e parte desse dinheiro que vai para a federação vai para os clubes que cederam os atletas. Justamente, o São Paulo já embolsou 800 milhões, se eu não me engano. Acho que foi isso, mais ou menos isso. Mas para ajudar a pagar o Daniel Alves também, né? É, a diretoria São Paulina tá de brincadeira, né? Tá pagando um dinheirão aí pro Daniel Alves durante 18 meses e o cara não fez absolutamente nada aqui no São Paulo. Muito bem. Um minuto para terminar aqui, um minuto e pouco. Considerações finais desses prognósticos nossos para Brasil e Coreia do Sul e para Japão e Sérvia. Amanhã, Brasil classificado para as quartas de final. E não deixe de acompanhar o jogo, torcer pela seleção brasileira, que Neymar possa voltar com tudo, fazendo gol, dando passe, ajudando o nosso time a vencer. Não deixe de clicar aí no sininho para receber nossas novidades e deixar o seu curtir e o seu comentário. É isso aí, pessoal. Curta, curtir, comente, compartilhe e compartilhe. tal. Eu tenho um pequeno palpite que o povo Saraiva acertou tudo que falou agora. Vamos lá.